Olá, turminhas! Vamos para a nossa revisão de história para a nossa prova oficial, nossa PO do segundo bimestre. Vamos lá? Então, olha só. A tia gostaria de estar lembrando com vocês aquilo que nós estudamos quanto à fundação das primeiras cidades, né? Como que eram as primeiras cidades? Elas eram diferentes entre si. Elas eram diferentes umas das outras, nós falamos entre si. Quer dizer, elas eram diferentes. Mas por quê? Porque cada pessoa, né? Cada cidade continha, né, moradores, povos diferentes, que influenciaram o jeito de ser de cada cidade. Então, cada cidade tinha ali a sua população, o povo que morava ali, com o seu jeito próprio de falar, de se vestir, com os seus costumes culinários, seus tipos de comida, as suas danças, seus costumes, vestiário, a roupa, né? O jeito que a educação deles. Então, por que que as cidades, né, antigas, as primeiras cidades do mundo e as demais cidades eram diferentes? Porque cada cidade tinha o povo que morava, e cada povo com os seus costumes, que eram diferentes, então influenciaram-se, né? Então elas influenciaram ali o jeito de falar, seus jeitos, seus costumes, tá bom? Então, o que diferenciava essas cidades era isso, a maneira de ser, os seus costumes. Então, guardem bem isso. Depois eu gostaria de estar lembrando vocês. No Brasil, né, é comum encontrarmos famílias de diferentes costumes, diferentes hábitos, né? Por que que nós encontramos famílias de diferentes costumes? Nós podemos olhar, então, lá na apostila tinha lá algumas imagens, né? Na abertura de alguns capítulos tinha lá a salada cultural. Por que dizia isso, vocês lembram? Por quê? Porque o Brasil, né, possui uma grande variedade cultural de famílias, com diferentes costumes, né? Devido ao quê? Ao fato que o nosso país é formado por pessoas que vieram de diversos lugares, diversas origens, que vieram para cá. Primeiro vieram os portugueses, aqui já moravam os indígenas, que já influenciaram a nossa cultura. Aí vieram os portugueses, né? Trouxeram os africanos, né? E para cá vieram pessoas do mundo inteiro. Então, com isso, o Brasil possui essa grande variedade cultural, de costumes, que nós vemos nas famílias, com diferentes costumes, hábitos, né? Devido ao quê? Devido a esse fato delas serem formadas por diversas origens. Então, a formação do Brasil é uma formação cultural muito diversificada, ok? Lembraram aí que enquanto nós estudamos sobre isso? Então, agora, a tia Bel também gostaria de estar falando para vocês que após a chegada dos portugueses no Brasil, né, nós vimos aí diferenças culturais entre os portugueses e os indígenas, né, com a grande... O que a tia Bel quer dizer com isso? Antes da chegada dos portugueses, né, ao território do Brasil, né, diferentes povos indígenas já estavam aqui e com seus costumes, né? Já habitavam aqui e já tinham os seus costumes. Depois veio o quê? Os portugueses, também com os seus costumes. E o que eles eram diferentes? Eles eram diferentes no seu jeito de falar, no seu jeito de se alimentar, no jeito de se vestir, no modo de trabalhar, na forma de educar os filhos. Então, na sua cultura. Então, cada um com sua cultura. Então, eles eram diferentes nisso, na questão cultural. Então, os portugueses se trajavam de um jeito diferente dos indígenas. Os portugueses se alimentavam diferente dos indígenas. Então, essas são as diferenças, né? As diferenças culturais. Nós podemos exemplificar, como vários exemplos vocês podem dar, mas falando do quê? Pensa logo de cara, na língua, na linguagem, na vestimenta, na forma do que se alimentar, no trabalho, né? Do que os índios viviam da pesca e da caça, na verdade, e os portugueses. Então, essas eram uma das diferenças aí. Agora, a tia Bel também gostaria de estar lembrando vocês que há cerca de 60 anos atrás, os estrangeiros de diferentes regiões do mundo chegaram aqui no Brasil. Quais foram as contribuições, né, trazidas pelos portugueses, né, e demais pessoas que vieram para cá? O que eles trouxeram? Gente, eles não chegaram de toda parte do mundo, né? Chegaram aqui trazendo o quê? Trazendo consigo o quê? Trouxeram as
a sua cultura. Olha, vejam que essa questão cultural se repete, porque ela faz parte da nossa vida, do Brasil, né? Então, os diferentes povos que chegaram no Brasil, eles trouxeram com eles as suas comidas, as bebidas típicas, os ritmos musicais, as celebrações, as músicas, o gosto, né, musical, os tipos de música, as roupas, nós entre tantos costumes que influenciaram a nossa cultura, a cultura brasileira. Também gostaria de estar falando com vocês, né, que os indígenas, né, eles têm os seus territórios demarcados pelo Estado e o Estado tem por obrigação protegê-los. Mas nós vemos que desde que do Brasil, né, desde que o Brasil, os portugueses vieram para cá, e até atualmente, os portugueses ainda, apesar da lei dizer que as terras são territórios legalmente demarcados pelo Estado, né? E que isso é dever e obrigação de protegê-los do Estado, isso atualmente ainda acontece dos indígenas terem as suas terras o quê? Terem as suas terras invadidas. Antes era por portugueses, e agora? Por diferentes pessoas, né? Por diferentes interesses, não é verdade? E principalmente por causa da agricultura. Então, eles querem usar para agricultura, aí eles tomam posse das terras indígenas. Ok, turminha? Lembrem disso aí. Outro assunto que a Tia Bel queria ressaltar para vocês é que como a nossa formação cultural é vinda aí de vários países, né? Diversas origens, alguns pratos típicos de outros países agora fazem parte da nossa cultura, do costume brasileiro. Então, nós podemos lembrar entre aí, olha, tem pessoas que amam comida japonesa, tem pessoas que amam uma pizza, né? A tia também vai falar aqui, entre tantos pratos, do macarrão, né? Uma macarronada. Então, na minha casa, por exemplo, as pessoas amam comer macarronada nos domingos. Então, o macarrão, ele não é típico. Então, apesar de não ser um prato brasileiro, nós comemos macarrão. Isso já faz parte agora da nossa cultura. Então, como que podemos dizer, né? O que trouxe para o Brasil esses costumes? Então, os diferentes tipos de comida, assim como tantos outros costumes, vieram o quê? Das pessoas, dos povos que vieram para cá. E aí foi se misturando, as pessoas foi aprendendo um com o outro, né? Pegando aí, e aí passou a formar o quê? Parte da nossa cultura. Então, comer macarrão hoje faz parte da nossa cultura. E o que trouxe? Quem trouxe foram os italianos. Então, com a chegada dos italianos, né? Como nós falamos, com a imigração, então eles vieram para o Brasil, saíram do país deles e vieram para o nosso país para poder tentar uma vida melhor, para tentar uma vida, trabalhar, né? Por vários motivos. Então, com a imigração dos italianos para o Brasil, então, eles trouxeram esse costume de comer macarrão. Então, tia, quem trouxe o macarrão? Os italianos. Quando que eles trouxeram? Quando eles vieram com a imigração italiana ao Brasil, eles trouxeram consigo esse costume de comer macarrão, tá? A chegada desses imigrantes e outros está relacionada com a imigração. Imigração é quando sai uma pessoa do seu país para a outra, imigra para a outra, ocorrida para o Brasil há mais de 160 anos. Então, eles trouxeram, com a imigração, o Brasil recebeu aí a cultura de outros povos. Então, aí, nesse caso, são os italianos, mas nós recebemos muitas pessoas vindas do mundo inteiro que trouxeram a sua cultura e hoje nós comemos coisas que são de outros países e que hoje faz parte da nossa vida. Ok, turminha? Agora, a Tia Bel gostaria também de estar falando com vocês. E a escravidão, né? O que foi a escravidão? A escravidão, ela trouxe muito sofrimento, né, para as pessoas, para os negros, né? Então, isso é desde do começo da história do Brasil, nós já estudamos sobre isso, né?
Então, os portugueses trouxeram, né, os africanos para trabalhar em serviços de escravo. Então, e essa escravidão durou aí tantos e tantos anos. Os mais de 300 anos de escravidão no Brasil, né, impediram o quê? Impediram dessa população, dos negros, né, dos afrodescendentes, de melhorar a condição social deles. Por quê? Porque desde a história do início, eles já vinham sofrendo. E depois, quando acabou a escravidão, ficaram o quê? As sequelas disso, ficaram os acontecimentos, aquilo que aconteceu e que marcou a história do Brasil, como eles não foram tratados com igualdade, né? Trazendo eles para, dando eles a oportunidade de trabalho, eles sempre sofreram e ainda sofrem até hoje por preconceito, né? Mas isso vem melhorando ao longo dos anos, né? Mas ainda tem muito a que se melhorar a esse respeito. Então, os mais de 300 anos da escravidão ocorridas no Brasil impediram a população negra, afrodescendente, de melhorar a sua vida. Após a escravidão, os ex-escravizados, né, não foram inseridos de maneira justa na sociedade. Então, continuaram sem acesso à educação de qualidade, sem acesso a uma boa saúde, a serviços essenciais e foram sofrendo ainda, apesar do final da escravidão, foram sofrendo as consequências dessa escravidão por toda a vida, né? Os seus descendentes continuaram nesse sofrimento ainda. Então, a escravidão marcou profundamente e irreversível a memória do Brasil. Quais foram as marcas profundas, né, deixadas aí, que nós vimos lá pelos vários historiadores? Uma dessas marcas mais profundas foi a falta de condição para esse povo. Esse povo não teve... impediram eles, né, de melhorar a sua condição de vida, sua condição social. Também gostaria de estar colocando aqui para vocês, lembra do futebol? Então, antigamente, né, o futebol, ele podia ser praticado apenas por pessoas ricas, né, europeias, e isso foi mudando, então foi muito criticado, né, e com o passar dos anos isso foi mudando, que bom, né, e hoje em dia, então antigamente, os grupos que integravam o futebol eram pessoas da alta sociedade, pessoas ricas, poderosas, europeias, chique, e os pobres, imigrantes, afrodescendentes, pessoas mais simples jamais entravam no futebol antigamente. E isso, com o passar do tempo, foi mudando. E hoje nós temos aí craques de todas as classes sociais, trabalhando os mais diferentes, jogando aí, representando os times pelo mundo afora, não é verdade? Então isso mudou. Mas antigamente, só ricos, né? E europeus, pessoas de classe alta, faziam parte do futebol. Também gostaria de estar lembrando aqui para vocês quanto à história da mulher dentro da profissão. Então, antigamente, a mulher não escolhia sua profissão livremente. Ela trabalhava o quê? Somente, né, com o cuidado com a casa, com o cuidado com os filhos. E isso veio mudando. Nós podemos ver hoje as mulheres nas mais variadas profissões, que antes era só de homens, hoje as mulheres estão aí nas mais variadas profissões. Elas podendo escolher livremente a sua profissão. Ainda existe preconceito? Sim, mas isso vem mudando mudando muito, né? Demorou? Demorou. Mas melhorou? Mudou? Sim. Então, as mulheres estão aí conquistando cada vez mais o seu espaço, né? Nas mais diferentes mulheres. Hoje você vê uma mulher dirigindo ônibus, você vê uma mulher mecânica, uma mulher jogando futebol. Então, as mulheres estão aí conquistando o seu espaço também na profissão. Grandes mulheres, né? As mulheres aí. E aí a Tia Bel vai estar pedindo para vocês lá na prova falar sobre isso, correspondente a esse assunto aí da mudança quanto à profissão da mulher, ok? Também vamos tratar lá na escola assuntos também que nós falamos na nossa aula, que tá lá na nossa Constituição, que é a nossa lei, né? Sobre qual é a Constituição brasileira, ela combate o quê? Ela combate a discriminação, né? Principalmente a discriminação social e de gênero entre mulheres e homens, né? Perante a lei, todos têm que ser
respeitados. Não é verdade? Homens e mulheres, né? Independente da sua classe social, da étnica, entendeu? Então, isso que é para vocês estarem revisando e estudando. Vão também lá nas páginas que a Tia Bel indicou para estudar. Revejam aí direitinho e bom estudo e boa prova. Beijo, turminha!